quero mudar, lhe tratar melhor com consideração. Perdão, não adianta falar, se não persistir em mudar, ser nova constelação. Perdão, sei que irei buscar, mas se de novo errar, ainda não sou tão bom quanto pensava ser. Ainda tenho defeitos que não quero ter. Ainda não sou tão bom quanto pensava ser. Ainda tenho defeitos que não quero ter. Mas o perdão eu lhe peço, humilde e honesto eu quero aprender. Mas o perdão eu lhe peço, humilde e honesto eu quero aprender. Elarau, 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 Há tanta paz, há tanto amor neste mundo. Sei que é de luz, ó meu Senhor, o meu caminho, pois vivo sempre a te encontrar, a te sentir, a te escutar. Na flor, no vento, no mar. A tua luz, o teu carinho é o caminho. A tua voz, tua bondade é a verdade. E sei que a vida é teu amor, por isso eu vivo sem temor. Felicidade eu sou.
Boa noite a todos. Nós estamos aqui iniciando mais um trabalho do Centro Espírita Porto da Paz e trazendo esta noite reflexões sobre o tema egoísmo, que será apresentado pela nossa amiga Valdileia Fraga, do Núcleo Espírita Luz da Ajuda. Como vocês puderam observar na vinheta que nós assistimos, as atividades do Porto da Paz, elas ainda continuam, mesmo neste momento de isolamento social. Nós ainda estamos com as palestras online, todos os domingos, às 19 horas, aqui pelo Face. Nas segundas e sextas-feiras, nós temos vibração pelo Zoom, às 8 horas da noite. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato conosco. Também continuamos com os atendimentos fraternos por telefone, às terças e quintas, das 3 às 5 da tarde. O nosso bazar beneficente ainda continua das 9 às 12 às terças-feiras. Livraria às terças-feiras também das 10 às 11. Continuamos com o estudo do Evangelho às 19h30 pelo Zoom. A todos aqueles que quiserem participar, só entrar em contato conosco. Nas quintas-feiras, nós também temos as lives às 18h30 pelo Instagram. E o Sopão Fraterno todas as sextas-feiras, das 9 às 17. A Juventude Espírita também convida a todos os jovens para as reuniões que acontecem todos os sábados às 4h30 da tarde, às 16h30, pelo Zoom. É só vocês entrarem em contato conosco, que nós estaremos orientando e direcionando vocês. Ainda continuamos com a campanha das gestantes, que é a campanha do bebê solidário, onde nós estamos arrecadando fraldas, lençóis de berço, toalha de banho, banheiras, mamadeiras, sabonetes, shampoos, pomadas de assadura, enfim, tudo aquilo que uma criança, que um bebê recém-nascido possa necessitar. E também a campanha de doação de alimentos, roupas, utensílios, materiais de higiene pessoal e limpeza. Então, percebam que o trabalho continua, tá? E nós contamos muito com a colaboração de cada um de vocês. Nesse momento, eu queria pedir para vocês reservarem aí os dias 28, 29 e 30 deste mês de abril, às 19h30, sempre às 19h30, para prestigiarem a nossa 25ª Jornada Espírita de Porto Seguro, que vai trazer um tema tão lindo, que é o tema família. E que também nos ajudem na divulgação deste evento tão importante para o nosso movimento espírita, tão importante para as nossas reflexões. Neste ano, devido ao momento de pandemia que estamos passando, nós estaremos no formato online, trazendo comodidade e segurança a todos vocês. Nós vamos chamar agora a nossa palestrante da noite, Valdileia Fraga, do Núcleo Espírita Luz da Ajuda, que vai abordar para nós o tema egoísmo. Boa noite, Val, como é que você está? Boa noite, Zé, eu estou bem, graças a Deus. Agora aqui, né, em outra cidade. Muito bom estar aqui com você. E vamos aqui prestigiar, né? Muito obrigada. Você vai ficar bem à vontade nesse momento, tá? Eu só gostaria de pedir para que você, no final da palestra, das suas reflexões, se você pudesse fazer a nossa prece de encerramento, pode ser? Com certeza, com o maior prazer. Então, tá bom. Tá? Então, eu faço a nossa prece inicial neste momento, onde eu peço para que vocês fiquem muito à vontade, se sentirem à vontade de fechar os olhos, podem fechar. Vamos respirar lento e profundamente, harmonizando todo o nosso corpo físico, mentalizando todos os nossos mentores espirituais, que vão se fazendo presentes neste momento e se aproximando de nós. E através deste envolvimento, nós nos tornamos mais leves, para que possamos compreender mais as palavras que a nossa querida Val estará trazendo para nós. Amigos espirituais queridos, amigos Jesus, estejam sempre conosco, nos abençoando, nos orientando, nos intuindo, para que possamos seguir o caminho do nosso Mestre querido, Jesus. A todos muita paz, a nossa Val, muita luz e excelentes reflexões, viu? Muito obrigada. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma boa noite a todos.
Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. Hoje a nossa reflexão da noite é sobre o tema egoísmo. Eu acredito que esse tema é muito pertinente para o momento que nós estamos vivenciando no nosso planeta, mas, além de tudo, uma reflexão para nós. Questões que o Evangelho nos traz, que esse capítulo do egoísmo, ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, capítulo 11, no item 11, 11 e 12. Então, para a gente começar a nossa reflexão da noite, o dicionário, né, ele nos traz a reflexão, né, a gente pergunta o que é egoísmo, né? E ele vem nos trazer a seguinte informação: falta de altruísmo, apego excessivo aos próprios interesses, comportamentos de pessoas que não têm considerações pelo outro e pensam só em si mesmo. Presunção, tendência a excluir os outros, tornando-se a única referência sobre tudo. Ele vem nos dizer que o egoísmo é aquele ser que pensa só em si. Aí na Bahia, né, temos um ditado que as pessoas costumam dizer: farinha pouca, meu pirão primeiro. Então eu sugiro que todos nós, para vocês que estão nos assistindo neste momento, façamos a seguinte pergunta: eu sou uma pessoa egoísta? Em algum momento da minha vida eu fui uma pessoa egoísta? Ou eu continuo sendo uma pessoa egoísta? Então vamos trazer as reflexões do que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz, e o Livro dos Espíritos também. Então vamos conversar um pouco. E o Evangelho, ele continua, o Espírito Emmanuel traz essa reflexão em 1861. Ele começa nos dizendo a seguinte informação: o egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, porque ele impede o seu progresso moral. Veja que nós estamos em 2021 e essa mensagem é trazida por Emmanuel em 1861, dizendo para a gente: meus irmãos, vocês ainda não passaram para o próximo estágio porque vocês ainda são pessoas egoístas. Vocês ainda trazem dentro de vocês esse sentimento de pensar só em si. Esse sentimento de não olhar com amorosidade para o outro. Com gentileza. Nós não vamos generalizar, porque sabemos que tem muitos irmãos de jornada, né, seja em qualquer doutrina, que fazem muito pelos outros. Tivemos aí nosso irmão Chico, que nos deu uma lição, se nós começarmos aqueles que estudam o Evangelho de Jesus, né, que já conhecem os trabalhos de Chico, sabe que foi um ser abençoado. Que se nós olharmos para ele, não tinha nenhum sentimento de egoísmo, só existia amor. E qual é a causa do egoísmo, né? Então, existe uma causa. Por que existe o egoísmo? Desde quando? Quando surgiu o egoísmo? O Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, ele nos traz a seguinte reflexão sobre o egoísmo. O egoísmo e o orgulho têm a sua fonte no sentimento natural, o instinto de conservação. De nenhum modo, Deus criou o homem egoísta e orgulhoso. Criou-o simples e ignorante. Foi o homem que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando os instintos que Deus lhe deu para a sua conservação. E para continuar, Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele também nos traz uma reflexão. O egoísta é a persistência em nós desse individualismo
feroz que caracteriza o animal, com o vestígio do estado de inferioridade pelo qual já passamos. Veja essa seguinte informação. No nosso psiquismo, com seres encarnados que somos, né? Naquela época, né, se nós olharmos para trás, na época que o homem começou a se conhecer, começou a se desenvolver, na época do primitivo, né? Que o homem não sabia de nada, então ele era obrigado a sair para caçar, para a lei da sobrevivência. Então, naquele momento, ele, de uma certa forma, ele acaba sendo um pouco egoísta, ou até muito egoísta, né? Porque ele precisava sobreviver. Era o seu instinto de sobrevivência que falava mais alto. Então, para aquela época, era-se necessário. Mas aí, ao longo do passar dos anos, a gente percebe que o homem foi se modificando. Aí nós vemos que o homem passou a evoluir. Então, ele já não tinha mais essa necessidade de ter esse instinto de preservação, esse instinto de egoísmo e de orgulho dentro de si. Mas, como nós somos seres que estamos reencarnando, voltando muitas vezes no plano, uma hora estamos no plano terrestre, uma hora no plano espiritual, então a gente já traz esse sentimento em nós. Já está enraizado em nós esse sentimento de egoísmo e de orgulho. E aí, com o passar dos anos, em vez de a gente melhorar, a gente continua ainda com esse sentimento de egoísmo dentro de nós. Por isso, a importância de nós pararmos para refletir e analisar quais são os nossos sentimentos no nosso dia a dia e nos questionarmos, nos perguntarmos se esse sentimento ainda existe dentro de mim. E a gente só vai conseguir isso se nós começarmos a olhar para dentro de nós. Muitas vezes a gente cobra do outro aquilo que nós mesmos não conseguimos dar. A gente fica apontando o erro, apontando para o outro, e sabendo sempre que tem sempre 3 dedinhos apontados para nós. Então a gente começa a olhar o mundo para mim. Eu em primeiro lugar, segundo eu, terceiro eu. Mais para frente a gente vai dar alguns exemplos de egoísmo que eu acredito que muitos de nós vamos nos encaixar. E aí, para a gente continuar, por que o egoísmo nos impede do nosso progresso moral? Porque ainda é tão difícil a gente progredir. Porque o egoísmo tem como base o seu interesse pessoal. E impede que no coração do homem se desenvolva outros sentimentos. Sentimentos mais nobres, como a fraternidade, a caridade. E a gente, com todo esse sentimento, a gente entrava o nosso progresso moral. Por isso que a gente ainda continua, talvez, acredito, não é, né? Talvez acredito que nesse sentimento ainda, por nós estarmos nesse sentimento de egoísmo que a gente ainda não evoluímos. Vamos sempre lembrar que nosso planeta está passando num mundo de prova e expiação para um mundo mais regenerado. E a gente precisa aprender que o momento da nossa transformação, ela é agora. Se nós olharmos hoje, né, hoje que acho que esse fim de semana foi um fim de semana muito especial, porque a gente traz presente em nós toda a vivência que o Cristo passou para mostrar para nós o sentimento de amor, de caridade, de fraternidade. Então, acredito que muitos, esse final de semana, refletiu muito sobre a passagem do Evangelho de Jesus. Outros nem tanto. Mas não estou aqui para criticar as ações de nenhum de nossos irmãos. E cada um de nós somos obrigados a plantar, mas a colheita sempre vai ser necessária. E é importante nós analisarmos o que eu estou plantando, para que eu, no futuro, faça uma boa colheita. E aí cabe a nós olhar e refletir para dentro de nós, as nossas ações, os nossos atos. Então é importante nós analisarmos, porque todo esse sentimento de egoísmo, de orgulho que a gente traz dentro de nós, ele ainda é um entrave para o nosso progresso. Eu ainda não consegui passar para o próximo estágio, porque eu ainda continuo com esse sentimento de olhar só para dentro de mim. Então vamos
começar a refletir um pouco mais sobre esse sentimento. E o Evangelho continua dizendo, olha, nós precisamos ter coragem. Coragem, porque esta é a qualidade mais necessária para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Isso Emmanuel continua falando para a gente. Então, é importante eu começar a olhar para dentro de mim. Porque sou eu, é a minha evolução. Eu não posso ficar cobrando do outro. É a minha evolução. É a minha reforma íntima. São os meus sentimentos. São os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações. Então vamos olhar. Por isso é importante a gente... Por isso que ainda está esse entrave. Porque é eu. Sou eu comigo mesmo que tenho que refletir. É importante a coletividade. É importante a nossa vivência familiar, nossa vivência no nosso trabalho, a vivência com os amigos, porque com eles eu aprendo. Mas aí eu preciso olhar para dentro de mim e verificar quais são os pontos que eu ainda preciso melhorar dentro de mim e dentro de todos nós. E o egoísmo e o orgulho, ele é o essencial para que a gente consiga continuar progredindo na nossa jornada. E às vezes, para nós da doutrina espírita, né, que sempre falamos na reencarnação, é importante que eu comece nessa encarnação, eu não consiga fazer tudo que eu preciso para me melhorar, mas um pouquinho, eu olhar para dentro de mim, olhar um pouquinho para a minha vida, saber o que eu estou fazendo, me questionar o que eu estou fazendo aqui, já eu consigo, de uma certa forma, ir me melhorando um pouquinho de cada vez. E às vezes, a gente quer se cobrar, quer fazer tudo de uma vez, vamos com calma. Nem sempre a gente consegue fazer tudo de uma vez. Se você conseguir olhar para dentro de si, um dia que seja, ou aliás, todos os dias, um pouquinho, até antes de dormir, a gente consegue refletir um pouquinho de nós e nos questionar como foi o meu dia hoje, o que foi que eu fiz, em algum momento da minha vida, do meu dia, eu fui egoísta, eu fui uma pessoa orgulhosa, tratei mal alguém, fui injusto com alguém. Então são esses sentimentos, essas perguntas que a gente deve fazer no nosso dia a dia. Por isso é que é coragem para a gente combater esse sentimento em nós, porque é a mim, sou eu que preciso mudar, sou eu que preciso me modificar. E aí ele continua, por que é mais difícil vencer os outros do que a nós mesmos? É muito fácil, né? Para mim, para eu vencer a mim mesma é muito difícil. Mas por quê? Porque para vencer os outros, basta dar vazão aos instintos de animalidade que ainda predominam em nós. Para vencer os outros próprios, no entanto, são necessários renunciar aos nossos interesses e caprichos, em benefício do próximo, o que é muito mais difícil. É mais difícil, né? Viu como é difícil a gente olhar para dentro de nós? Porque vencer o outro, olhar para o outro e dizer assim, ele é certinho, ele está no caminho. Às vezes até como crítica, né? Nós estamos sempre criticando o outro, sempre apontando o dedo para o outro. Mas é mais difícil, porque eu tenho que vencer os meus caprichos. Tem certas coisas que eu tenho que desfazer da minha vida, eu não tenho muita necessidade em ter. E hoje a gente se preocupa muito com o ter e esquece de ser. Ser amoroso, ser caridoso, ser fraterno, ser responsável, ser amigo, porque a gente sabe que gentileza gera gentileza. E como a gente tem muitas dores dentro de nós, e às vezes vencer os nossos caprichos é muito mais difícil. Então, olhemos para dentro de nós. Façamos as nossas reflexões diárias, para que a gente possa amenizar as nossas dores. Porque sabemos que as dores são muitas, mas sabemos que Deus, Ele é justo e bom o tempo inteiro conosco. E nós não podemos, em momento algum, perder a nossa fé, a nossa esperança. Porque é isso que nos fortalece. É isso que nos transforma em seres melhores. Talvez não seja hoje, mas amanhã eu consiga. Talvez eu fui rude com alguém hoje, mas eu tenho a humildade de pedir desculpa e saber que eu errei. Eu tenho que ter a humildade que, mesmo sabendo que eu esteja certo, eu tenho que pedir perdão. Se o outro vai me perdoar,
Se o outro vai me abençoar, não sei. Mas o importante é o que vai no meu coração. O importante é eu saber que eu perdoei, que eu me desculpei, que os meus sentimentos e meu coração, os meus pensamentos estão leves. Ah, mas é muito difícil perdoar alguém. Porque ainda somos egoístas. Porque ainda trazemos entre nós esses caprichos. Eu não perdoo, eu não vou perdoar. E por aí vai. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, agimos dessa forma. Mas o mais importante é nós sabermos onde nós estamos errando, para que nós possamos melhorar. Para que nós possamos ter mais humildade, serenidade e amor. Vamos dar alguns exemplos, né? Um exemplo que tem, o Emmanuel continua falando para a gente, foi o exemplo de Pôncio Pilatos, nessa passagem. Enquanto Jesus vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo. Por que quereis crucificar? E, entretanto, deixam que o conduzam ao suplício. Vejamos que Pilatos, naquele momento, ele tinha o poder em suas mãos de seguir o Evangelho de Jesus, de libertá-lo, mas ele, naquele instinto de poder, de querer ser melhor, de mostrar para as pessoas que ele era quem manda, ele simplesmente lava as mãos e deixa que o leve. Então veja como ele foi egoísta naquele momento. E Jesus? Qual foi a ação de Jesus? Como devemos entender a ação de Pilatos diante de Jesus? Uma atitude egoísta. É que prevalece só o seu prestígio de poder. Ele se tornou indiferente. Quantos de nós não presenciamos ou vivenciamos isso no nosso dia a dia, nas nossas vidas? Muitas vezes nas nossas casas, no nosso trabalho. Muitas vezes nós maltratamos um familiar, um colega de trabalho, só porque temos uma posição melhor. Eu sou a chefe, eu sou o chefe, eu mando e você me obedece. Quando, na verdade, nós não precisamos agir dessa forma. Nós precisamos ter o diálogo, saber conversar. Mas para a gente conseguir entender isso e saber que nós não somos melhores do que ninguém, estamos aí passando por um momento de pandemia, onde ela veio para nos igualar. Não importa se você tem dinheiro, não importa se você tem a melhor casa, não importa se você tem o melhor carro, se você tem o melhor convênio médico, não importa. O que importa é olhar para dentro de nós e olhar esse sentimento e acabar com esse sentimento de egoísmo para que nós possamos caminhar na nossa jornada. Então veja que a atitude de Pilatos, olhando para a atitude dele, é o que nós mais vemos no nosso mundo. Vamos colocar hoje no nosso país. A gente vê muito isso na nossa política, em várias situações. Mas não precisamos criticar. O que nós devemos fazer é: faça uma prece. Faça uma prece para você, para as pessoas que precisam, para aquelas pessoas ainda que você não consegue perdoar. Então vamos trabalhar esse sentimento em nós. Vamos começar a olhar com mais amorosidade, com mais caridade para nós. E qual foi o exemplo de Jesus? Pilatos foi simplesmente egoísta. E Jesus? Ao contrário de Pilatos, Jesus deu exemplos de caridade. Enquanto Jesus estava sendo crucificado, ele falava a seguinte frase que todos nós já conhecemos: Pai, perdoe-lhes,
pois não sabem o que estão fazendo. E quem de nós, nessa jornada, ainda consegue agir como Jesus? Porque somos ainda imperfeitos. Mas eu preciso ficar me crucificando todo dia? Não. Eu só preciso cuidar cada dia. Cuidar de mim a cada dia. Cuidar desse sentimento meu dia a dia. E ser mais caridoso. E aí ele continua. Expulsai da terra o egoísmo para que ele possa subir nas escalas dos mundos. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, e para isso é necessário expulsá-lo do nosso coração. Percebe que eu preciso expulsar o egoísmo do meu coração. Eu preciso trabalhar esse sentimento em mim. Substituir esse sentimento de egoísmo para o amor, a fraternidade, a caridade, a benevolência. Estes são os sentimentos que a gente deve trabalhar para melhor. E assim eu vou conseguir expulsar esse sentimento de egoísmo dentro de mim. E como eu consigo fazer isso? Qual o caminho que eu devo seguir? Começai a dar exemplo vós mesmos. Deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia no seu reino ele separa o trigo e o joio. Deus, nosso Criador, nosso Mestre Jesus, ele sabe diferenciar o certo e o errado. Ele sabe quais são as ervas daninhas. Então, vamos começar a trabalhar esse sentimento dentro de nós. Na questão 913 a 917 do Livro dos Espíritos, Kardec também questiona os espíritos sobre esse tema de egoísmo. E Kardec faz a seguinte pergunta. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? E os espíritos, eles respondem. Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-lo enquanto não os atacardes pela raiz. Enquanto não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendem para esse fim. Porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Nele, ele neutraliza todas as outras qualidades. O meu sentimento de egoísmo, ele neutraliza a justiça, o amor e a caridade. Veja que às vezes uma ação que eu faça, uma boa ação, uma ação de caridade, de amor para com o outro, o que acaba acontecendo? Eu fiz, mas só que de uma certa forma eu acabei sendo egoísta. Eu fiz uma ação egoísta, então ele neutralizou. Ou seja, aquele benefício que eu fiz de amor, de caridade, não adiantou em nada. Porque o meu sentimento de egoísmo acabou neutralizando todos eles. Por isso que é importante, e o Evangelho nos traz, o Livro dos Espíritos nos traz, extirpai o sentimento de egoísmo dos nossos corações, das nossas vidas. E assim vamos continuar caminhando. Justiça. Deus é justo, nós precisamos ser justos com os outros, com os nossos irmãos. O amor. A gente sabe que o amor, ele resolve tudo na nossa vida. Ele é a chave para o nosso progresso. E a caridade? Caridade se resume no amor.
A caridade, nós sabemos a importância da caridade. Quando nós falamos em caridade, não é só a caridade moral. A caridade material, ela também é muito importante, né? Porque a gente percebe aí que nesse momento que estamos passando, a gente vê muita gente fazendo ação social. Mas também a gente vê que muitas vezes as pessoas fazem a caridade em postar uma foto para dizer que está fazendo, né? E aí, quando eu faço essa ação também, eu já estou neutralizando, porque eu estou sendo egoísta. Eu estou mostrando para o outro que eu estou fazendo algo para ele, mas eu preciso que as outras pessoas saibam que eu estou fazendo. E o Evangelho nos traz, olha, faça com sua mão direita, sem que a esquerda veja. Mas muitas vezes eu quero só me promover. Mas não julgueis essas pessoas. Deixam que o faça, porque Deus sabe de tudo, tudo vê. Ele sabe o que vai nos nossos corações. Ele sabe quais são as nossas ações. Mas também é bom lembrar que essas ações que são feitas, que são mostradas, ela também é importante, porque é com essas ações que a gente consegue ajudar outras pessoas. A gente mostrando o que nós estamos fazendo, muitas vezes nas nossas casas espíritas, às vezes as igrejas, todos os templos religiosos, fazendo essas ações, porque é importante também para que a gente consiga promover, né, essa caridade material, porque a gente sabe que tem muita gente necessitada, muita gente precisando de comer, precisando de um lar para dormir, mas às vezes é muito difícil, a gente também não consegue fazer tudo, mas uma roupa, um calçado, nessa época do frio que está chegando, né, um agasalho, um cobertor. Então a gente também tem que pensar nessa caridade, mas essa caridade material. Mas eu não posso simplesmente deixar que ela seja só isso. Eu preciso trabalhar mais os sentimentos dentro de mim. Então, que possamos continuar fazendo as nossas caridades, mas olhando para dentro de nós. Na questão 916, o Kardec continua perguntando aos espíritos, né? O egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece exercitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Os espíritos respondem: quanto maior é o mal, mais horrível se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Quando os homens se estiverem despidos do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal, e se ajudarão reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não mais se verá os homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei da justiça. Este é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Então veja que quando nós, o homem, quando falo homem, falamos em nós, tirar esse sentimento, essa máscara em nós, com certeza seremos pessoas melhores, porque teremos mais fraternidade, seremos mais unidos. Esse sentimento já foi extirpado. Então, o planeta seremos pessoas melhores. Talvez nós não estejamos aqui, né? Talvez não nessa encarnação, mas a gente está deixando aí um legado para as pessoas que estão vindo, para esses novos seres que estão vindo no planeta, para os pais, para as crianças que já estão vindo. Acredito que todos nós queremos deixar um futuro melhor, um país melhor, um Brasil melhor, um mundo melhor para todos os filhos. Eu não sou mãe, mas para aqueles que já têm filhos, mas eu sou tia, né? Então, com certeza eu quero deixar ser uma pessoa melhor, para que eu consiga dar exemplos também para as pessoas que estão à minha volta. Então, quando todos nós tivermos esse sentimento de amor em nós, de justiça, de caridade, não vai mais existir esse sentimento de egoísmo. Todos nós vamos nos unir, vamos nos trocar, vamos nos abraçar, vamos simplesmente nos doar um para o outro. E é isso que muitos de nós não fazemos, essa doação. Esse evangelho, ele é maravilhoso. Esse capítulo em si, o evangelho, ele em si já é muito bom. Ele faz muita reflexão, mas esse do egoísmo, de verdade, foi o que mais me tocou. Porque realmente ele nos puxa a orelha.
E quais são as atitudes egoístas que a gente pode dar alguns exemplos aqui, né, situações? A gente pode dar um exemplo, como eu falei no começo, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Eu preciso, primeiro eu. E hoje a gente está vendo aí questão das vacinas, vacina pouca, minha vacina primeiro. É uma ação. Então, alguém dizendo que a internet está ruim, se alguém tiver ruim a minha, me fala, tá? A minha aqui tá tudo tranquilo. Quais são as atitudes egoístas que nós podemos, né, dar o exemplo aí, como eu falei agora da vacina? Meu carro, muitos de nós fazem, o meu carro é a minha casa, é o meu namorado, é o meu marido, é a minha esposa, tudo eu, né? Tudo meu. Quando aquelas pessoas que já são casadas vão saber, né? Eu não sou casada, mas eu acredito que na fase do namoro é tudo lindo, né? A gente acaba não mostrando as nossas faces. Aí quando casa, as coisas mudam de figura. É o que dizem, tá, gente? Eu não posso afirmar, é os que eu vejo aí nas entrelinhas que estão falando. Tá na sala assistindo televisão, tem uma televisão só na casa. É o meu controle. Tem assistir o que eu quero. Não é assim? Então, assim, são essas atitudezinhas, né? Que a gente acaba falando assim, não, mas não é uma atitude egoísta. É, sim. Quando eu estou dirigindo o meu carro, estou ali com pressa, aí eu passo no farol vermelho. Eu pensei no outro que estava vindo atrás, ou do lado, né? Porque a gente vai fazer uma travessia. É uma atitude egoísta? Com certeza. É uma atitude egoísta. Quando eu começo a falar, olha, é meu, é minha caneta, é o meu lápis, é o meu caderno. E é importante também nós ressaltarmos, né, e refletir um pouquinho também sobre a forma que as pessoas, os pais, né, estão tratando as suas crianças. É importante também explicar para elas essa situação, que a gente já sabe que são crianças, mas a gente sabe que são espíritos que já veio de outras vivências e traz esse sentimento dentro de si. É importante nós ensinarmos essas crianças a dizer, olha, tem que saber dividir. Na hora de separar uma roupinha para doação, um brinquedo para doação, deixar a criança presente e mostrar para ela que é importante ela saber dividir. Então, é o cuidado que a gente deve ter de ensinar as nossas crianças, porque elas terão a geração do futuro. Então, vamos começar também a pensar um pouquinho nisso. Nós vivemos muito, né? Esquecemos muito de nós. Que é tudo para nós. É meu, é meu, é meu e pronto, né? Não quer saber de dividir. É o meu sapato, eu tenho uma melhor roupa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Dizer assim, olha, eu sou a melhor. Se colocar no patamar e dizer, não, não somos. Desce um pouco do seu pedestal, né? Baixa um pouquinho, porque não é assim. Não vamos ter essa atitude egoísta, não vamos começar a trabalhar esse sentimento em nós, tá? Qualquer coisa me avisa, tá, Zé? Então vamos começar, gente, a olhar um pouquinho, tá? Esse sentimento de egoísmo dentro de nós. E no Evangelho Espiritismo, segundo esquematizado, ele também é muito bom, porque eles nos trazem umas perguntinhas que faz também a gente refletir. E ele faz o seguinte questionamento: é possível eliminar o egoísmo da Terra? Sim. O egoísmo, sendo um sentimento resultante da influência da matéria, se enfraquecerá à medida em que a vida moral se for predominando sobre o material. Então, quando eu penso só no materialismo, eu penso só em ter e esqueço do ser. Eu quero ter carro, eu quero ter dinheiro. A preocupação de todos os seres humanos, de todos nós, é ter dinheiro, né? É importante ter o dinheiro? Claro que é importante. Eu posso ter a melhor casa, o melhor carro. Posso, claro. O Evangelho, ele não vem dizer pra gente que a gente não pode ter. O que a gente não pode
Voltou aqui. Tinha caído um pouquinho, gente. Então, voltando aqui. Vou só repetir de novo, porque eu não sei se vocês pegaram aí. É possível eliminar o egoísmo da Terra? Sim. O egoísmo, sendo um sentimento resultante da influência da matéria, se enfraquecerá à medida em que a vida moral for predominando sobre a matéria. E o que eu estava dizendo é que nós nos preocupamos muito em ter, esquecemos do ser. Eu quero ter eu quero ter carro, eu quero ter dinheiro, eu quero ter casa, eu quero ter, e a gente começa a acumular bens. A gente começa a acumular um monte de bens, a gente precisa entender que isso não é o caminho. Eu posso ter, claro que sim, eu posso ter uma boa casa, um bom trabalho. Eu me esforço para ter tudo isso. Só que preciso tomar o cuidado para não ser aquela pessoa acumulativa. Porque é importante nós lembrarmos, gente, que quando nós desencarnarmos, a gente não leva nada disso. O que nós vamos levar são os nossos sentimentos, os nossos valores morais. São os sentimentos do que eu fiz aqui. O que eu trago no meu coração, no meu íntimo. O que foi que eu fiz? O Evangelho faz a quem muito foi dado, a muito será cobrado. Então, precisamos tomar cuidado com tudo isso. E não se preocupem em ter. Poder, posso ter, mas eu preciso tomar cuidado, porque esse ter pode me levar para outros caminhos que não é o correto. Aí cabe a cada um de nós saber quais caminhos estou seguindo, o que eu estou plantando e qual vai ser a minha colheita lá na frente. Lembrando sempre que é ação e reação. Precisamos entender, meus irmãos, que o sol brilha para todos. Não sejamos egoístas e saibamos a dividir o pouco ou o muito que nós temos. E aí eles continuam, o mal desaparecerá um dia da terra? Certamente que sim. Quando os homens melhores compreenderem as lições do exemplo de Jesus e se compenetrarem na sua verdadeira função como cristão, o mal desaparecerá da terra, dando lugar à caridade. Ou seja, quando, já falamos agora há pouco, né? Quando eu simplesmente tirar esse sentimento de egoísmo dentro de mim, começar a olhar para os meus irmãos com mais amorosidade, com mais respeito, né? O Evangelho nos traz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse capítulo ele fala capítulo do egoísmo, ele está no Evangelho, né? De amor. Então vejamos como é importante esse sentimento de amor, que um dia ele vai desaparecer da Terra quando nós começarmos a trabalhar esse sentimento de egoísmo e de orgulho dentro de nós. E aí, de que forma eu posso contribuir, né? Fazer para melhorar? Qual é a ação que eu devo fazer? E o Evangelho nos traz o seguinte, ele continua dizendo, olha, de que forma podemos contribuir para a implantação do amor e consequentemente, destruição do egoísmo da Terra? Começando pelo exemplo de Jesus. Ele cumpriu o que Jesus fez, sendo caridoso para com todos, fazendo todo o bem que pudermos, inclusive aquele que nos olham com desdém, tornando-nos, enfim, mais sensíveis às necessidades e sofrimentos alheios. A gente precisa seguir o exemplo do Mestre. Esse fim de semana foi um fim de semana de entendimento para algumas pessoas, né? Como eu falei anteriormente, a crucificação do Mestre, a sua ressurreição, hoje, domingo de Páscoa, onde todos nós devemos refletir sobre os seus ensinamentos, sobre o que ele fez por nós e para nós. O que foi que ele nos deixou como exemplo? O amor, a caridade. Será que eu tenho feito? Será que eu tenho seguido as pegadas do Mestre? Nós estamos em 2021. Já passamos aí há mais de 2000 anos e ainda não conseguimos entender
o seu evangelho? Por que a gente não consegue entender que o amor supera todas as coisas? Porque ainda somos pessoas egoístas. Para mim, né, para minhas reflexões diárias, e sei que é muito difícil, porque não sou um ser perfeito, muito longe ainda de ser, e a gente tem que admitir os nossos erros e as nossas falhas, porque é assim que a gente vai caminhando, eu saber que eu posso ser melhor, eu posso fazer o melhor. E o meu melhor, muitas vezes, não está em grandes coisas. O meu melhor, às vezes, está dentro da minha casa, com aquele irmão difícil, com aquele pai difícil, aquela mãe difícil, para quem tem, né, os pais e as mães. Mas precisamos, às vezes, aquela pessoa difícil que está nas nossas vidas, e a gente fala, meu Deus, eu não consigo dar conta. Se nós pararmos a olhar com o olhar de Jesus, a gente com certeza vai ser pessoas melhores. E para a gente concluir a nossa reflexão, espero que tenha feito algum sentido para vocês, como fez para mim e tem feito, é que nós possamos amar mais. Olhar para o espelho e dizer para nós mesmos, eu sou uma pessoa boa. E se eu ainda não sou, eu posso ser uma pessoa melhor. Porque quando eu me olho no espelho, eu vejo a mim. Eu não vejo o outro que me magoou, que muitas vezes foi egoísta comigo, aquele chefe difícil, aquele colega de trabalho difícil. Mas o que devemos fazer? Prece, orar. Quando a gente ora, tudo se transforma. Quando a gente roga a Deus pela sua misericórdia, a gente recebe. Talvez não naquele momento que nós queremos, porque a gente quer tudo para ontem. E a gente esquece de quando a gente faz a oração no Pai Nosso, a gente pede para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. E muitas vezes a gente quer que seja feita a nossa. Senhor, eu te pedi para ontem, até agora eu não recebi. É uma atitude egoísta, veja se não é uma atitude egoísta, quando eu peço e não sou atendida naquele momento, olha, tem que ser para agora. Não é assim. Lembremos sempre que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele sabe o que é melhor para todos nós. Ele sabe que nós, nesses momentos de pandemia que estamos passando, é para realmente tirar das nossas máscaras, para que possamos enxergar o outro com mais amor, com mais caridade, com mais fraternidade. Então perceba que hoje o que estamos vivenciando é uma guerra, mas uma guerra que fez com que parássemos para refletir sobre o nosso egoísmo, sobre o nosso orgulho, sobre as nossas vaidades, sobre sempre querer ter e esquecer do ser. Meus irmãos e minhas irmãs, que possamos trabalhar esse sentimento de egoísmo que ainda existe dentro de nós. Que só assim vamos caminhar para um mundo de regeneração, para um mundo melhor. Se eu quero ser uma pessoa melhor, eu tenho que começar em mim. E quando a gente levanta essa bandeira de fraternidade, de benevolência, de gratidão, a gente começa a melhorar. E na questão 919, os Espíritos nos trazem, Kardec pergunta e os Espíritos respondem qual a melhor maneira de nós nos melhorarmos nessa terra. Aí eles respondem que é a nossa reforma íntima. O sábio da antiguidade já dizia, sua reforma íntima. E Santo Agostinho trouxe muito isso para ele. Ele pegou isso e trabalhou. Ele falou assim, todos os dias ele fazia uma reflexão diária, olhava para ele, para as atitudes do dia a dia dele, escrevia quais são atitudes ruins e atitudes boas que ele teve naquele dia e onde ele poderia melhorar.
Então, que nós possamos trabalhar esse sentimento de egoísmo dentro de nós, que nós possamos extirpá-lo da humanidade, e assim teremos um mundo melhor e seremos pessoas melhores. Que o nosso Mestre Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigada por me ouvir. E a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. E agora, para finalizar, farei a nossa prece final. Aqueles que se quiserem, que se sentirem à vontade, feche os olhos. Permita que neste momento abrimos os nossos corações para Deus, pedindo a Ele a nossa misericórdia e o perdão pelas nossas falhas. Que possamos cada dia trabalhar esse sentimento de egoísmo em nós, para que possamos nos melhorar e assim melhorar o nosso planeta Terra. Vamos pedindo e agradecendo por nós, e pedindo para eles neste momento que abençoe todos os nossos irmãos que estão nos hospitais pela doença do Covid ou por qualquer outra doença, que esteja acamado, que seja no leito de hospital ou pedindo socorro porque não se encontra vaga nos hospitais. Que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, com tanto trabalho de amor, consiga chegar a todos os nossos irmãos. E rogando a Deus a misericórdia para os nossos irmãos que estão desencarnando e voltando para a prata espiritual. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos eles. Que a paz do Mestre Jesus envolva esses irmãos que estão voltando para o nosso planeta Terra. Que eles possam saber que a partir de hoje, a partir de agora, vamos fazer a nossa transformação para um mundo melhor. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós. Que possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz. Gratidão, Pai, por estar conosco, hoje e sempre. Muito obrigada. Gratidão, Val, pelas reflexões, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, você sabe Zé. Que hoje nós estávamos conversando, estava conversando com um amigo meu, e nós estávamos... a gente estava falando sobre a questão das palestras, né, Val? E cada palestra, ela sempre traz algo para nós. Então, você falou uma frase que eu achei muito importante, que você falou assim, olha, que tudo comece a partir de mim, né, que venha a partir de mim. Então, eu gostei muito dessa reflexão, que cabe muito no que nós estávamos falando hoje. Sempre a gente acaba tirando algo que nos engrandece. Você também falou sobre uma técnica que eu acho muito interessante, e sempre que eu vou fazer alguma dinâmica com as pessoas, né, com algum grupo, eu sempre faço, que é essa técnica de se olhar no espelho. É muito bacana, né? Às vezes, ela se torna muito dolorosa, mas é uma técnica muito boa. Nós precisamos, muitas vezes, nos olhar, né, no espelho, olhar bem no fundo dos olhos e perceber quem é que está do outro lado. Então, gratidão, Val, muito obrigado mesmo. Obrigado a todos que reservaram um tempinho deste domingo de Páscoa para prestigiar a nossa companheira, em especial a turminha da vibração, que veio aqui em peso, viu, Val? Estavam todos Beijo, aqui em gente. peso. Muito obrigada. Então, muito obrigado a todos mesmo, tá? Recebam os nossos... Muito bacana. Está tendo um delay aqui, por isso que a gente está, né, não está no tempo real aqui. Não tem problema. Um grande beijo para todos vocês. Então, nossos sinceros e fraternos abraços. Que essa semana... É isso aí, que assim seja, viu? Um bom finalzinho de domingo de Páscoa, com reflexões acerca do significado da renovação deste momento. E gratidão a todos. Até quinta-feira pelo Instagram, às 18h30, e no domingo, às 19 horas. Gratidão.